Passamos a apresentar... A Barca do Destino, minissérie de Amilcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carbone. Naquela manhã, Hamilton levantou-se muito cedo e se dirigiu ao banheiro para sua higiene matinal. Olhou demoradamente sua figura no espelho. Parecia querer entrar dentro de si mesmo pelos olhos. Subitamente, sua imagem sumiu e apareceu no espelho um campo de batalha. Um dos exércitos ele identificou facilmente, era romano, talvez de antes de Cristo. O outro ele não sabia. O retinir das espadas, o resfolegar e o relincho dos cavalos, os gritos de comando, as imprecações, eram externadas em outras línguas, mas Hamilton entendia-as facilmente. De repente, o comandante do exército inimigo dos romanos parecia estar perdido. Ele caíra numa armadilha, ou assim parecia. Encurralamos Aníbal! Não deixe que ele escape! Maldito Aníbal! Este é o teu fim! Será, cônsul? Vocês é que estão perdidos! Numa manobra rápida, Aníbal escapa com seu cavalo por uma abertura estreita entre dois rochedos, e a sua cavalaria africana, os melhores cavaleiros do mundo, caem sobre o flanco da tropa romana, dizimando-a impiedosamente. Aníbal dá uma gargalhada e grita para o cônsul romano pouco antes dele morrer. Ainda não foi desta vez, cônsul, e não será nunca! Em seguida, chamou seu ajudante de ordens e determinou: escolha alguns homens e recolha os corpos dos oficiais romanos. Não permita que sejam saqueados. Se acharem o corpo do cônsul, preserve suas armas e seu bastão de comando, que devolveremos aos romanos. Enterraremos todos os oficiais com honras militares. As imagens desapareceram do espelho e Hamilton despertou do transe. Olhou o relógio de pulso e percebeu que tudo o que vira se passou em 3 segundos. Aquela foi a primeira visão de uma série que se sucederia por cerca de 3 meses. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, ele teve uma nova visão. Não via apenas, mas parecia estar dentro do cenário. Divisou um homem muito forte caminhando pela rua de uma cidade muito antiga, mas que ele tinha a impressão de conhecer muito bem, levando pela mão um menino de 10 anos. Papai, o que vamos fazer no templo? Você já tem 10 anos e quero que faça um juramento. Por quê? Você verá. Pois sabe que somos inimigos dos romanos, não sabe? Sim, desde pequeno vivo entre as tendas dos seus soldados. Chegamos. Vou fazer a oferenda. Amílcar comprou um pequeno animal e o degolou ante o altar de Baal-Amon. Mandou que o menino colocasse a mão espalmada sobre o animal, que ainda tremia na agonia da morte, e disse-lhe: repita comigo. Eu, Aníbal Barca, filho do general Amílcar Barca. Eu, Aníbal Barca, filho do general Amílcar Barca. Juro pela minha honra. Juro pela minha honra. Odiar os romanos e jamais ser amigo deles, e dedicar minha vida de soldado para destruí-los, esmagá-los. Depois do juramento, Amílcar ajoelhou-se e abraçou o filho. O que ele não sabia era que em outro templo muito próximo, dedicado à deusa Tanit, uma grã sacerdotisa observara o sacrifício. Era alguém que o amava muito e dedicou-se à deusa porque Amílcar desprezara seu amor e casara-se com outra. Aníbal, um dia você será um general como eu e defenderá Cartago e as nossas cidades súditas contra Roma. Seu nome fará o inimigo tremer. Lembre-se de ser leal e justo para com seus soldados.
Você terá que dar exemplos de coragem, ousadia, prudência, justiça e capacidade. Eu serei o maior guerreiro do mundo. Só não serei maior do que Amílcar Barca. Longe dali, em Túsculo, um menino pouco mais jovem que Aníbal brincava em torno de uma casa de campo. Embora eles nunca viessem a se encontrar em campo de batalha, Márcio Pórcio Catão seria um feroz inimigo de Cartago. Embora se tornasse guerreiro, preferiu a carreira política e tornou-se senador. E todos os seus discursos terminavam com a frase Delenga est Cartago, ou seja, Cartago deve ser destruída. Aquelas visões provocaram a curiosidade de Hamilton a respeito de Cartago. Ele conhecia alguma coisa, mas era pouco. Deduziu que a cena vista no templo só poderia ser após a Primeira Guerra Púnica entre Roma e Cartago. Cartago foi fundada pelos fenícios em 814 a.C., com a finalidade de ser um entreposto comercial. Porém, a cidade cresceu muito e dominou os mares, passando a ser uma das várias cidades-estados. Os fenícios eram ótimos navegadores e logo dominaram os mares, combatendo a pirataria e criando uma era de prosperidade para o norte da África. Após consultar uma enciclopédia, Hamilton foi deitar-se e logo adormeceu. Quase que imediatamente foi visitado por uma mulher vestida de sacerdotisa. Eu te conheço. Você estava observando Amílcar Barca no alto de um outro templo. Sim. E venho para ajudá-lo a conhecer a história fantástica de Amílcar e Aníbal Barca. A cidade adotou vários deuses da região, entre eles Tanit, a deusa da fertilidade oriunda da Cananeia. Com a expansão de Cartago, foram surgindo cidades súditas e logo começaram as guerras com os gregos. Mas como Roma surgiu nessa história? Enquanto as guerras eram entre Cartago e a Grécia, havia equilíbrio. Mas surgiu Roma, com evidente política expansionista, e logo dominou todo o sul da Itália e cobiçou as colônias cartaginesas na Sicília. A guerra foi inevitável. Mas como Cartago perdeu 2 batalhas navais para os romanos, se os cartagineses eram os reis dos mares? Após perder algumas batalhas, os romanos tiveram a sorte de encontrar um navio cartaginês encalhado e abandonado. Em pouco tempo construíram algumas centenas de navios, seguindo o modelo cartaginês muito mais avançado. A guerra prosseguiu com imensa crueldade dos dois lados, até que em 240 a.C., Cartago rendeu-se a Roma, obrigando-se a pagar um pesado tributo. Como Cartago conseguiu manter a guerra por tanto tempo, se a sua população era pequena e não tinha exército próprio? O governo cartaginês recorria aos mercenários. Havia soldados de muitos lugares, porém o orgulho cartaginês era a seleta cavalaria africana. Contudo, os elefantes treinados eram de grande importância. Assemelhavam-se aos tanques de guerra modernos. Por que Cartago perdeu as suas conquistas na Sicília? O fato dos romanos terem encontrado um navio cartaginês encalhado facilitou a construção de barcos muito melhores do que o que eles possuíam. O treinamento das tripulações fez com que a sorte das batalhas navais mudasse. Em terra, as batalhas eram cruéis. E Cartago não teve alternativa. Teve que pedir a paz. Certamente Cartago teve que pagar tributo a Roma. Sim, tributo muito pesado e tiveram que abandonar as colônias. Além dos tributos, era preciso pagar os soldados mercenários. Amílcar Barca sabia que o tesouro cartaginês teria dificuldades para pagar os soldados e começou a enviá-los em pequenos grupos para Cartago. Foi uma medida inteligente. Teria sido se o governo cartaginês não tivesse retido os pagamentos. Como assim? Alegaram que esperariam que todos retornassem para efetuar os pagamentos. Contudo, os mercenários se rebelaram e o Senado determinou ao general Hanão para esmagar a revolta. Hamilton moveu-se na cama e acordou. Lamentou por ter interrompido a narrativa da sacerdotisa. Que pena.
Tentou dormir novamente na esperança de que o sonho continuasse. Foi preciso alcançar um estágio profundo de sono para que voltasse a ver a sacerdotisa de Tanit. Hamilton foi logo perguntando: Parece-me que Amílcar foi o seu grande amor. O que aconteceu? Antes de fazer os meus votos no templo, fui apaixonada por Amílcar Barca. Nos amamos, mas compromissos de família forçaram o seu casamento com outra jovem. Sofri muito. Para mim foi como se a minha vida tivesse acabado. Não tive coragem de pôr fim a ela e, como minha família era influente, me aceitaram no templo como noviça. Se não fosse o meu nome de família, seria apenas uma vestal. Mas em poucos anos tornei-me a grã sacerdotisa. Mas isto não afastou-a de seu amado? Sim. Mas quando Amílcar levou Aníbal ao templo de Baal-Amon para jurar ódio aos romanos, do alto do templo de Tanit pude observar tudo. Uma das minhas servas, que era sensitiva, aspirou a fumaça sagrada e teve visões da morte de Amílcar na Espanha. Não encontrei isso em nenhum livro que pesquisei. Os historiadores não sabem tudo. Aliás, não sabem quase nada. O que aconteceu em Cartago quando os mercenários se rebelaram? Hanão perdeu várias batalhas porque os escravos e os povos submetidos por Cartago se juntaram aos mercenários. O Senado mandou mensagem para Amílcar Barca retornar a Cartago para dominar os rebeldes. Amílcar não queria voltar, mas o mensageiro implorou em nome do Senado e do povo. Amílcar voltou e foi vitorioso, não é mesmo? Foi mais do que isso. Ele mostrou-se impiedoso. Com tropas fiéis ao seu comando, levou os rebeldes ao desespero e aniquilou-os. Quando se renderam, foram crucificados. Foram feitas tantas cruzes que faltou árvores em torno de Cartago. O povo exaltou-se e, se ele quisesse, assumiria o governo como ditador. Mas ele não quis. Agora observe Amílcar preparando-se para conquistar a Espanha. Era como se Hamilton assistisse a um filme em cinemascope tridimensional. Ele estava, ao mesmo tempo, dentro e fora do cenário. Ouvia e via o que os personagens pensavam. Ele aproxima-se de Amílcar, que escuta seus pensamentos, atuando como interlocutor do guerreiro. Nosso tesouro está exaurido e Roma exige o pagamento anual do tributo. Quisera romper essa submissão e reconquistar nossas colônias na Sardenha e Sicília, mas não tenho exército suficiente. Mas deve haver alguma saída, alguma fonte de riquezas. Sim, claro que há. A Espanha está ao nosso alcance. Vou formar um exército, requisitar colonos e retomar as nossas possessões da Espanha como Gades. As nossas minas de ouro e prata há tempos não nos enviam nada. As terras espanholas são muito ricas em ouro, prata, estanho e pedras preciosas. Além disso, seus jovens são robustos e se tornarão ótimos guerreiros. Hamilton assistiu a enorme caravana sair de Cartago e requisitar soldados e colonos em todas as aldeias em seu caminho. Na primavera do ano 236 a.C., ele adentrava a Europa com os seus soldados e, entre eles, o menino Aníbal. Mas os nativos não se submeteram facilmente. Foram 9 anos de lutas. O exército de Amílcar era super treinado e cada tribo derrotada era obrigada a pagar altos tributos e entregar pessoas importantes como reféns. Pouco a pouco, o general Amílcar Barca construiu um império, o Império Bárcida. Ele era excelente militar, porém péssimo diplomata. A força era o seu melhor argumento. Mas Amílcar morreu numa emboscada e seu genro, Asdrúbal, o Belo como era chamado, assumiu o comando. E ele estava preparado?
Na primavera do ano 236 a.C., ele adentrava a Europa com os seus soldados, e entre eles o menino Aníbal. Mas os nativos não se submeteram facilmente. Foram 9 anos de lutas. O exército de Amílcar era super treinado, e cada tribo derrotada era obrigada a pagar altos tributos e entregar pessoas importantes como reféns. Pouco a pouco, o general Amílcar Barca construiu um império, o Império Bárcida. Ele era excelente militar, porém péssimo diplomata. A força era o seu melhor argumento. Mas Amílcar morreu numa emboscada e seu genro, Asdrúbal, o Belo, como era chamado, assumiu o comando. E ele estava preparado? Sim. Além de ótimo guerreiro, era um fino diplomata e expandiu os domínios bárcidas na Espanha. Contudo, alguns anos depois, ele também foi assassinado e as tropas elegeram Aníbal para comandá-las. Aníbal era tão parecido com o pai que os soldados mais supersticiosos acreditavam que era o próprio Amílcar que retornara para comandá-los. Mas observe o que se passa no acampamento cartaginês. Hamilton viu toda a azáfama do acampamento militar se preparando para a marcha. Corria o boato que estavam indo para os Montes Pirineus e depois deveriam transpor os Alpes e entrar na Itália. O plano era uma loucura, pois as montanhas eram verdadeiras fortalezas naturais. Precisamos forçar a marcha, pois estamos atrasados. Pretendia atravessar as montanhas antes do frio forte, pois vamos chegar em pleno inverno. Seria prudente adiar a marcha, mas não posso. Aníbal enviou mensageiros para conversarem com as tribos que estavam no seu caminho, mas elas não acreditavam nas boas intenções do general. Nesse momento, seu irmão, que também se chamava Asdrúbal, se apresenta a ele. Temos problemas logo à frente. De que se trata? Um largo e profundo rio. Na outra margem, uma cidade gaulesa com seu exército pronto a nos atacar. Não aceitaram falar conosco. Vou te confiar uma missão importante, Asdrúbal. Requisite um grande grupo de espanhóis, pois são ótimos nadadores, e suba pela margem do rio o suficiente para não serem vistos, e atravessem a nado. Contorne a cidadela inimiga e posicione-se na sua retaguarda. Preciso de 6 dias para construir balsas para atravessar as tropas, as carroças, os cavalos e os elefantes. Não se preocupe, estaremos a postos no momento do ataque. Prontas as balsas, Aníbal foi o primeiro a entrar na água muito fria. A nado e a remo seguiram direto ao encontro dos soldados gauleses que se concentraram para rechaçá-los. Tão logo começou a luta, Asdrúbal e os espanhóis atacaram cruelmente pela retaguarda. Surpreendidos, os gauleses corriam para todos os lados tentando salvar suas vidas. Saqueiem tudo, especialmente mantimentos, pois precisamos alimentar nossos soldados. O enorme exército seguiu em frente e dias depois começaram a subir os Alpes. No caminho, mais uma tribo gaulesa. Mais uma vez, Asdrúbal foi parlamentar sem sucesso. Por que aceitar alguns presentes se eles podiam, lá do alto, deslocar enormes rochas sobre o exército de Aníbal e ficar com todas as presas de guerra? Aqui estamos em situação crítica. Olha aquela rocha! Ela vai rolar sobre nós! Salte, Aníbal! Salve sua vida! Que horror! Não perca o sangue frio. O perigo imediato já passou. Mas as nossas carroças foram destroçadas. Aníbal conseguiu passar com grande número de soldados sobre os inimigos e lançou um ataque terrível sobre os gauleses. Foi como o mergulho de uma águia sobre a presa. O castigo aos nativos foi terrível. Depois, com o que restou de seus homens, carroças e provisões, a marcha continuou para o cume com imensos sacrifícios.
Aníbal foi o primeiro a chegar ao topo e ali ficou parado, olhando a imensidão de terras à sua frente. Asdrúbal chegou a seguir. Conseguimos, Aníbal! Conseguimos! A tropa está feliz e ansiosa para voltar. A descida também não será fácil. Vamos acampar aqui. Amanhã cedo enviaremos uma patrulha de reconhecimento. Como desceremos os elefantes, as carroças e os cavalos? Se eles chegaram até aqui, descerão com toda a certeza. Faça-me um relatório da nossa situação. Já fiz, meu general. Saímos com mais de 50.000 homens e quase a metade pereceu. Da cavalaria de 9.000, perdemos quase um terço. Os elefantes estão salvos, mas os homens estão exaustos e famintos. Aníbal ordenou que todos descansassem para a descida e também se recolheu para o repouso. A cena se desvaneceu e por alguns dias Hamilton não teve mais visões. Algumas noites depois, Hamilton ligou o computador e trabalhou até a exaustão. Depois, recolheu-se ao leito e logo as cenas do passado se abriram em sua mente. O dia amanhecia e a descida do exército de Aníbal começou. Era uma descida sacrificial, especialmente com os soldados aparatados, as carroças e os elefantes. De repente, um obstáculo inesperado surge à frente da caravana. Uma enorme pedra obstruía o caminho estreito. Aníbal chamou um de seus capitães e ordenou: leve sua tropa e cortem muitas árvores. Em seguida, coloquem-na em torno da pedra e até em fogo. Quando a pedra estiver quente, despeje vinagre e o vinho que está azedando e ela se partirá facilmente. A descida foi realizada e os soldados de Aníbal saquearam fazendas e mataram animais para se alimentarem. Em breve, o cônsul Cipião veio barrar as tropas invasoras. Houve um breve combate, como se fosse um teste de capacitação de cada exército. O cônsul romano Cipião foi ferido gravemente e passou a evitar qualquer enfrentamento até que o outro cônsul, Semprônio, chegasse com suas tropas. Hamilton perguntou então à sacerdotisa: por que o cônsul e não o comandante ou o general? Na Roma antiga, no período republicano, eram eleitos 2 cônsules a cada ano, que tinham o poder da monarquia, além de serem chefes do exército e podiam recrutar soldados. Cada cônsul comandava 4 legiões. Cada legião tinha cerca de 3 a 5 mil soldados, e 4 legiões formavam um exército consular. Mas observe os planos de Aníbal e o espírito de Amílcar ajudando na ação do combate. Eu não consigo ouvir o que dizem. O que está acontecendo? Aníbal chamou o seu irmão mais jovem, Magão, que estava ansioso para se tornar guerreiro, e confia-lhe uma importante missão. Aníbal, como de seu hábito, já havia examinado o terreno onde poderia ocorrer a luta. Magão, esta é a oportunidade de tornar-se um guerreiro. Leve 300 homens com você e escondam-se naquela ravina junto ao córrego. Esperem a tropa romana passar e ataquem-na pelas costas. Não se preocupe, porque nós traremos os romanos até o riacho. O dia amanheceu. Os soldados de Aníbal acordaram cedo e se alimentaram muito bem. Magão posicionou-se com seus homens no local indicado pelo irmão. Uma tropa cartaginesa foi até o acampamento romano para provocá-los e bateram em retirada. Cipião tentou impedir que Semprônio saísse em perseguição aos cartagineses, mas em vão. Os soldados romanos ainda não tinham se alimentado e montaram seus cavalos na certeza de que resolveriam rapidamente a batalha. Observe a inteligência militar de Aníbal, mas também a sua crueldade. Eles estão atravessando o riacho, mas a água está quase congelada. Os soldados romanos passaram pelo esconderijo de Magão?
Era exatamente o que Aníbal queria. Magão e seus homens ergueram-se e atacaram a tropa romana pela retaguarda, enquanto as tropas que atraíram os romanos voltaram-se de frente para o inimigo, atacando-os rigidamente. O efeito foi devastador, mas como os soldados romanos eram muito disciplinados, a infantaria conseguiu reorganizar-se e bateu em retirada. Milhares de romanos e seus aliados morreram e outros milhares foram aprisionados. Os romanos perceberam logo que Aníbal era um grande militar. Derrotá-lo seria muito difícil. Por isso decidiram cortar sua ligação com a Espanha, para que não recebesse reposição de soldados. Os romanos cortaram a minha rota para a Espanha e já não tenho como receber reforços. Já perdi muitos soldados e não tenho como repô-los, a não ser com nativos. Preciso tomar cuidado para não sofrer um atentado contra a minha vida. Preciso permanecer vivo. Tenho devolvido os guerreiros gauleses aprisionados aos seus lares e acolhido e treinado aqueles que querem lutar em meu exército. Construirei o império dos Barcas nestas terras. Aníbal começou a recordar o lar paterno em Cartago, sua mãe e seus irmãos. A mulher de Amílcar era de uma beleza exuberante. Em sua mente, Aníbal viu aquela criança conduzida pelo pai ao templo de Baal-Amon. Relembrou as palavras do juramento e sentiu a carne quente do animal sacrificado sob sua mão. Enquanto isso, Roma elegeu 2 novos cônsules, Flamínio e Servílio. Havia 2 rotas que levariam Aníbal a avançar pelo sul. Cada cônsul vigiou uma rota, mas não sabia que o cartaginês tinha 3 olhos e poderia escolher uma rota humanamente impossível de ser trilhada. Os gauleses que lutavam no exército de Aníbal estavam sequiosos por terras e este procurou entusiasmá-los. Nossos espiões constataram que os romanos estão vigiando as 2 estradas que levam ao sul, mas já fiz a minha escolha. Vamos por outro caminho, pelo pântano. Mas, Aníbal, essa rota é quase impossível. Disse bem, quase. Portanto, não é impossível. Vamos colocar à frente os melhores e mais disciplinados soldados, os espanhóis e os africanos, e o comboio com a bagagem no meio deles. Depois, os milhares de gauleses. A seguir, a cavalaria pesada e a ligeira, atentas para abordar qualquer tentativa de deserção dos gauleses. Aquela imensa marcha humana e de animais começa a movimentar-se. Os animais de carga começaram a morrer na lama. Aníbal estava sobre o único elefante sobrevivente, por isso, acima da água. Ele teve uma doença nas vistas e perdeu um olho. Mas que falta faria um olho comum para quem tem um terceiro olho psíquico, que permite enxergar o que os outros não podem ver? Observe, Hamilton, que nenhum dos cônsules percebeu a manobra de Aníbal. Este envia uma patrulha para ser vista pelos romanos, mas observe como a ansiedade pela glória pode trazer a derrota. Os 2 cônsules tinham acertado entre si que nenhum atacaria sozinho. Se Aníbal escolhesse a rota vigiada por Servílio, esse deveria mandar chamar Flamínio, e vice-versa. Seus oficiais tentaram convencê-lo a chamar o outro cônsul, mas a vaidade falou mais alto. Flamínio, sonhando com a glória de derrotar o cartaginês, não esperou Servílio. Era o que Aníbal queria. O que Aníbal está fazendo? Ele vai atrair Flamínio para aquelas montanhas em formato de U. Veja como ele dispunha suas tropas. Sim, a elite está à frente da infantaria. E aqueles soldados estranhos e os lanceiros logo atrás? Mas que soldados são aqueles? São os fundibulários, soldados que atiravam pedras com as fundas. Como a que Davi matou Golias? Exatamente. Mas aquilo é uma ratoeira? Sim, é uma armadilha perfeita.
Flamínio chegou ao palco do combate já ao anoitecer e montou acampamento. Tão logo nasceu o dia, Flamínio estava ansioso para atacar e evitar que o invasor se aproximasse de Roma. A manhã estava brumosa, mas a neblina não impedia a visão de quem estava acima, como os cartagineses. Os soldados romanos começaram a entrar na armadilha. Aníbal ordenou que as pesadas trombetas de bronze soassem. O som por si era aterrador, e mais aterrador foi o ataque dos comandos de Aníbal. Atacar! A batalha durou 3 horas e foi terrível. 15.000 romanos e aliados morreram. Outros 15.000 foram aprisionados. Como fazia sempre, Aníbal libertou os soldados que não eram romanos. Da parte do exército cartaginês, houve 1.500 mortes. Recolham as armas e os cavalos, mas respeitem os corpos dos oficiais romanos. Digam aos gauleses, aliados dos romanos, que estão livres. Mas se quiserem, podem lutar ao nosso lado. Marbal, comandante da cavalaria africana, aproxima-se de Aníbal e diz-lhe feliz: Agora vamos saquear Roma, não é mesmo? Recolham as armas e os cavalos, mas respeitem os corpos dos oficiais romanos. Digam aos gauleses, aliados dos romanos, que estão livres. Mas se quiserem, podem lutar ao nosso lado. Marbal, comandante da cavalaria africana, aproxima-se de Aníbal e diz-lhe feliz: Agora vamos saquear Roma, não é mesmo? Não, Marbal, não podemos. Por que não? Os romanos estão morrendo de medo. É agora ou nunca. Sinto muito, mas não temos instrumentos para vencer os muros. Pois vamos construí-los. Não temos construtores. Ah, Aníbal, os deuses deram a alguns homens uma grande capacidade de vencer batalhas, mas não lhes ensinaram o que fazer com as vitórias. Desesperados com a última derrota, os romanos elegeram um ditador, Quinto Fábio Máximo. Ele assumiu o comando do exército e despertou o zelo religioso do povo. Esperava que Aníbal fosse direto sobre Roma, mas o cartaginês não atacou a cidade. Fábio reuniu 4 legiões e determinou aos fazendeiros que queimassem suas construções e colheitas, pois supunha ser aquela a rota que Aníbal usaria. Sua tática era evitar combates diretos para minar a moral das tropas de Aníbal. O cartaginês chama seus oficiais e lhes diz: Vamos nos deslocar para a Úmbria e o Piceno. No caminho saquearemos tudo o que estiver ao nosso alcance. Os homens ainda estão esgotados pela recente batalha e pela travessia do pântano Arno e necessitam descansar. Veja, Milton, que Aníbal parou diante do mar Adriático e sentiu o peso das conquistas. Ele sabia que não bastava vencer as batalhas. Era vital manter as bases da Espanha. Fábio seguia-o por toda parte, porém evitava os combates irritando os soldados de Aníbal. Ele infernizou a vida das cidades aliadas de Roma, saqueando-as. Sua meta era conquistar portos marítimos para comunicar-se com Cartago. Se ele derrotasse Fábio, Capua seria sua aliada. Seus espiões descobriram que em Capua havia um partido contrário à aliança com Roma, e Aníbal procurou estimulá-los. Roma sempre colocou seus inimigos de joelhos após derrotá-los, mas agora era diferente. A cada cidade incendiada e saqueada, mais oficiais romanos se punham contra o ditador. Minúcio era chefe da cavalaria romana e sonhava em recuperar o orgulho perdido na Batalha do Arno. Aníbal, maliciosamente, não permitiu que os seus soldados saqueassem propriedades de Fábio. Isso despertou desconfiança em Roma. Fábio também era sagaz e preparou uma armadilha, fechando a retaguarda das tropas cartaginesas, vigiando possíveis rotas de fuga.
Aníbal resolve arriscar uma cartada. Montou acampamento bem às vistas dos romanos. Fábio acreditou que o cartaginês finalmente caíra na armadilha. Os longos anos em território italiano e as inúmeras batalhas fizeram com que Aníbal soubesse como pensavam os romanos. Ele chamou seu irmão Asdrúbal e... reúna soldados suficientes para tocar 2.000 cabeças de gado. Recolham muita lenha seca. Logo que escurecer, levem o gado para aquela elevação. Ainda não entendi o plano. Calma. Atem feixes de lenha nos chifres dos animais. E leve o gado para o outro flanco dos romanos. Constate que todos os homens estejam alimentados e descansados, inclusive meus lanceiros. Usarei a formação da minha cavalaria pesada na frente, sob meu comando. Ao meu sinal, acenda as tochas nos chifres dos animais. Com fogo nos chifres, o gado enlouqueceu. A tropa romana que vigiava os desfiladeiros correu para interceptar o que pensou ser um ataque e ficou confusa quando se deparou com o gado. Houve uma grande confusão. Os romanos fustigam as moitas com lanças e espadas, mas só encontram os bois. Os soldados de Aníbal atacam os romanos pela retaguarda, dizimando-os com forcados. Foi uma carnificina. Aníbal mudou o acampamento. Era esse o plano desde o princípio. Fábio deu ordem para recolher seus soldados até o amanhecer. Com a luz do dia, teve a decepção de ver que o acampamento de Aníbal já não estava mais ali. O general Aníbal precisava resgatar os lanceiros que acompanharam o gado. Os lanceiros espanhóis, com armas leves, foram resgatar os companheiros, mas foram atacados pela cavalaria pesada romana. Os soldados de Aníbal mataram cerca de 1.000 cavaleiros romanos e trouxeram todos os companheiros para a retaguarda cartaginesa. Alguns dias depois, Aníbal confabula com seus oficiais. Meus espiões descobriram que Fábio foi chamado a Roma para presidir festas religiosas e ser interrogado pelo Senado. Minúcio assumiu o comando e eu sei que posso atraí-lo a uma emboscada mais facilmente. Escolhi um morro onde posso atacar facilmente o acampamento romano. Vamos colocar lá a minha cavalaria leve e 5.000 homens. Enquanto isso, no acampamento romano... A guarda avançada de Aníbal ocupou aquele morro e está enviando reforços diariamente. Vamos atacá-lo. Mas será que é prudente? Aníbal costuma fazer sempre o que não esperamos. Mas está muito evidente. Qualquer soldado pode perceber que ele quer ocupar o morro. Houve enfrentamento e os romanos tiveram de recuar. A confusão foi grande. Nesse momento, Aníbal deu ordem para que todos os homens que estavam escondidos atacassem. Seria uma carnificina se Fábio, que havia retornado de Roma, não viesse em socorro a Minúcio. Não houve mais combates naquele ano. O mandato de ditador de Fábio terminou e Roma elegeu 2 cônsules, Servílio, que já fora cônsul, e Marco Atílio Régulo, que havia substituído Flamínio quando este morreu na Batalha do Transimeno. Essas batalhas são conhecidas dos historiadores ou apenas eu estou vendo-as? Muitos historiadores antigos e modernos escreveram sobre elas, mas o que apenas você conhece é o olho psíquico de Aníbal, pelo qual Amílcar Barca via o campo de batalha e influenciava o filho nas decisões. Como foi a Batalha de Canas? Parece-me que foi a mais importante vitória de Aníbal e a mais decepcionante para os seus capitães, não é mesmo? Acompanhe você mesmo. Comece ouvindo as reflexões de Aníbal. Esgotamos todos os suprimentos aqui em Gerônio. Diz o bom senso que devemos abandonar nossa sólida posição aqui, porque o exército romano recebe suprimentos regularmente. Aníbal convocou seus irmãos Asdrúbal e Magão para expor seus planos. Estamos informados que Roma decidiu que este ano terão que nos derrotar de qualquer maneira. Seus novos cônsules são
Emílio, Paulo e Varrão. Sabemos que convocaram muitos homens e formaram um grande exército. Mas um grande número de soldados são cidadãos pacíficos, não acostumados às lutas. E este será o nosso grande trunfo. Nosso próximo passo é a cidade de Canas. Mas Aníbal, Canas é insignificante. Precisamos de mantimentos. E lá teremos farta alimentação para as tropas. Você sabe o número de soldados que os romanos dispõem? 80.000, mais 6.000 cavaleiros. E isto não o assusta? Só temos um total de 50.000. Você e Magão serão comandantes de tropas. E confio em vocês. Deem ordens para levantar acampamento. Aníbal sabia que o grande exército romano também se deslocava para Canas. Ele chegou primeiro e examinou o terreno, como sempre fazia. Paulo Emílio era comedido e Varrão muito impetuoso. Aníbal apostava que Varrão não se conteria por muito tempo e dispôs suas tropas em forma de lua crescente, com extremos pontiagudos, o que foi surpreendente para os romanos. Não teria sido mais interessante nos posicionarmos do outro lado? Observe a posição do sol. Está a pino? Daqui a pouco começará a declinar às nossas costas e baterá em cheio nos olhos dos romanos. O sol será nosso aliado. Entendo. Meus cumprimentos. E não é só. Você conhece este vento? É o siroco. Além do sol batendo em seus olhos, eles terão a poeira da areia levantada pelo siroco. Os dois exércitos estavam frente a frente. O sol, até instantes atrás, a pino, agora já declinava para as costas dos cartagineses. Varrão percebeu a armadilha, mas não podia fazer mais nada. Entretanto, pensou que nem os fenômenos naturais poderiam deter o seu numeroso exército. Marbal, comandante da cavalaria africana, admirou-se ao ver um verdadeiro mar de homens e disse a Aníbal: Nunca tinha visto tal quantidade de soldados. É impressionante. Pode ter certeza que nenhum deles se chama Marbal e tem a valentia do meu comandante da cavalaria leve, os valentes africanos. A uma ordem dos dois comandantes, as pesadas cornetas tocaram, e Aníbal ordenou que os espanhóis e os gauleses avançassem sobre a cavalaria romana. Deixamos que Aníbal descreva a batalha. Meus cavaleiros espanhóis e gauleses avançaram sobre a cavalaria pesada romana e o embate foi terrível. Momentos depois, poucos cavaleiros dos dois lados estavam montados. A maioria estava a pé e lutava escarnecidamente. A uma ordem do cônsul Varrão, a cavalaria romana recuou como pôde e abriu um vazio no centro da batalha. A uma ordem minha, a cavalaria pesada, comandada por Asdrúbal, atacou destroçando a ala direita romana, colocando em fuga toda a cavalaria aliada dos romanos. Asdrúbal deixou que os seus soldados perseguissem a cavalaria romana. As minhas tropas africanas, armadas pesadamente, ladeavam as legiões romanas. Mandei que soassem as trombetas. Os da ala direita volveram-se para a esquerda, e a ala esquerda volveu-se para a direita. Asdrúbal, que a princípio saiu em perseguição à cavalaria romana, abandonou a perseguição para os seus soldados, voltou e atacou as tropas inimigas pela retaguarda para completar a terrível armadilha. As colinas de Canas presenciaram um verdadeiro massacre. A planície transformou-se num matadouro. Naquele dia, cerca de 70.000 romanos foram trucidados, enquanto Aníbal perdeu 4.000 gauleses e 1.500 espanhóis e africanos.
Emílio Paulo e os cônsules anteriores, Servílio e Atílio, e também Minúcio, além de 80 senadores, 2 questores e 29 tribunos militares, morreram nessa batalha. Dos oficiais romanos, somente Emílio Paulo foi identificado, e Aníbal deu-lhe um funeral honroso, como era de seu costume. Varrão e um pequeno número de guerreiros conseguiram fugir, e entre eles estava um jovem chamado Cipião, que aprendeu muito com a genialidade de Aníbal, o que lhe foi muito útil no futuro. Ao término de tudo, Asdrúbal se apresenta ao irmão e relata: As nossas tropas atacaram o quartel-general romano e 10.000 homens que o guardavam foram mortos ou aprisionados. O saque foi completo. Carregamos uma grande quantidade de arreios, armas, armaduras, prata e ouro. Com a nossa vitória, as cidades próximas abriram suas portas para nós. Aníbal resolveu soltar alguns prisioneiros com uma proposta de resgate pelos demais. Porém, o Senado romano não aceitou, alegando que todos os soldados romanos estão preparados para morrer e nunca se render. Incapacitado de receber reforços, Aníbal mandou Asdrúbal a Cartago, levando troféus de guerra e pedindo empenho em enviar soldados, pois seu exército estava desfigurado. O Senado cartaginês, influenciado por senadores inimigos da família Barca, negou o pedido e mandou Asdrúbal para a Espanha. Passaram-se vários dias sem que Hamilton tivesse novas visões, mas certa manhã apareceu na tela de sua mente Asdrúbal fugindo da Espanha. Passaram-se vários dias sem que Hamilton tivesse novas visões, mas certa manhã apareceu na tela de sua mente Asdrúbal fugindo da Espanha. Observe, Hamilton. Asdrúbal não pode impedir as vitórias de Cipião na Espanha e resolveu ir em auxílio do seu irmão na Itália. Ele deixou a Espanha com 15.000 homens e muitos cavalos. No caminho, mais de 15.000 soldados se juntaram à tropa, e Asdrúbal atravessou os Alpes sem ser incomodado pelas tribos nativas. Os romanos ficaram sabendo da presença de Asdrúbal em seu território e sabiam também que não poderiam deixar que os dois irmãos se encontrassem. Aníbal estava no sul da Itália. Os romanos conseguiram recrutar 23 legiões. 4 foram enviadas para a Espanha, 2 para a Sicília e 2 para a Sardenha. Cláudio Nero e Marco Lívio, os cônsules eleitos para o ano, ficaram com 15 legiões. Sei que Aníbal está no sul da Itália. Enviei-lhe um mensageiro, mas ele deve ter sido interceptado. Teremos uma formidável batalha pela frente, mas posso vencer. Só a morte poderá me impedir de encontrar meu irmão. Contudo, Cláudio Nero mandou avisar o Senado que iria se juntar a Marco Lívio para impedir o avanço de Asdrúbal, e galopou com 6.000 homens para o norte. Antes, ele enviou mensageiros para preparar alimentos e cavalos descansados a cada parada. Chegaram antes da batalha. Na manhã seguinte, os soldados de Asdrúbal ouviram toques de cornetas, o que indicava que havia 2 cônsules no acampamento. Asdrúbal foi avisado. 2 cônsules no mesmo acampamento só pode significar que Aníbal foi vencido. Toda a minha luta para levar-lhe reforços foi em vão. Asdrúbal desespera-se. Agora já não fazia sentido sua luta, mas ele não podia falhar com os seus soldados. Chamou o ajudante de ordens e deu instruções para a batalha. Amílcar Barca, ao seu lado, mas invisível, tentava dizer-lhe que Aníbal estava vivo e com os reforços poderia derrotar as legiões romanas. Mas Asdrúbal não percebia. A luta foi épica. Cada cônsul comandou uma ala. Cláudio Nero teria uma posição secundária, mas ao ver que Lívio estava perdendo a batalha, abandonou o seu setor e foi reforçar a ala romana principal. O resultado foi devastador para o exército de Asdrúbal. Foi uma verdadeira carnificina.
Quando Asdrúbal viu seus soldados tombarem quase indefesos, esporeou seu cavalo de encontro às linhas romanas e morreu lutando heroicamente. Terminado o massacre, Cláudio Nero prepara-se para voltar imediatamente ao sul, para que Aníbal não percebesse a sua ausência do acampamento romano. Já é madrugada e ainda não consegui dormir. Minha cabeça gira como um calidoscópio. Ora me vejo de espada na mão, ora com o crucifixo. Ora me vejo ostentando riquezas, ora a estaminha dos pobres. Novamente aparece em minha cabeça o campo de batalha e vejo Amílcar abraçado ao corpo degolado do filho, chorando. Muitos de seus oficiais e soldados mortos se aproximam dele. Cegos de ódio atacam os romanos, que saqueavam os cadáveres, mas não podem atingi-los. Amílcar ouve o som da festa no acampamento romano e cria com a sua mente um cavalo majestoso, seu escudo e arma de outrora, e marcha para o acampamento. Os soldados vivos não o veem, mas os mortos que vagueiam por ali se afastam temerosos e deixam-no passar. Seu objetivo é Cláudio Nero, que bebe numa taça de vinho. Amílcar desafia-o e ataca-o rijamente. Sua espada não encontra resistência, mas as vibrações de Amílcar atingem-o em cheio. Cláudio cambaleia, mas logo se recompõe e monta seu cavalo para partir rumo ao seu acampamento no sul. Amílcar Barca preocupa-se com Aníbal e com sua força mental. Imediatamente chega ao acampamento do filho. Hamilton, você tem acompanhado as peripécias da campanha militar de Aníbal na Itália. Sei que andou pesquisando os historiadores que escreveram sobre as guerras púnicas. Mas hoje vou te mostrar algo que os historiadores nunca registraram. Veja o acampamento de Aníbal mais uma vez. Veja como está o seu exército. Do seu verdadeiro exército resta muito pouco. Os romanos conseguiram cortar a sua rota para a Espanha e ele não pode receber reforços. Observe que um oficial se aproxima da tenda de Aníbal, conduzindo uma mulher pela mão. Sim, é uma mulher bonita. E Aníbal está sem a esposa há muito tempo. Mas não foi para isso que Aníbal mandou trazê-la. Para que então? Ouça o diálogo. Não tenha medo, mulher. Disseram-me que os mortos falam por seu intermédio. É verdade? Sim, meu general, é verdade. Quero falar com Amílcar Barca. Meu senhor, eu não falo com quem eu quero. Eu não escolho. São eles que escolhem. Não me interessa se você escolhe ou não. Eu quero falar com Amílcar. Na verdade, o general Amílcar Barca quer falar com o senhor. Ele se aproxima. Neste momento, a mulher tem uma forte transformação fisionômica. Sua voz adquire uma tonalidade mais grossa e, com os olhos desmesuradamente abertos, fala palavras incompreensíveis. Aníbal. Pai? É você? Pode me provar que é Amílcar Barca? Você ainda era um menino quando eu fiz jurar que seria inimigo dos romanos. Isso outras pessoas poderiam saber. Lembra-se de que eu coloquei sua mão sobre a oferenda e você sentiu o corpo quente do animal sacrificado? Você estremeceu e aproximou seu corpo de menino do meu, como que procurando proteção. E eu te prometi a Espanha. Antes mesmo de o Senado saber de meus planos de fundar o Império Bárcida na Espanha, eu te revelei. Nesse instante, pela boca, nariz e ouvidos da mulher, começou a sair uma substância esbranquiçada, leitosa, e foi se transformando numa névoa. Mais de 2000 anos depois, Charles Richer daria a essa substância o nome de ectoplasma. Dessa névoa saiu materializado Amílcar Barca. Apesar do espanto de ambos, pai e filho olharam-se com ternura e alegria. A mulher caíra ao chão e parecia morta. Pai, penso em voltar para Cartago, pois Cipião prepara-se para conquistar a África. Ainda não, meu filho.
Você deve permanecer na Itália enquanto for possível, porque enquanto você estiver aqui, no mínimo 4 legiões permanecerão para vigiá-lo. Porém, a guerra contra Roma está perdida. O que posso fazer mais se tenho um farrapo de exército? É preciso fustigar a loba romana enquanto for possível. Mesmo sabendo que a nata dos seus soldados quase não existe mais, os romanos evitam o combate direto com você porque sabem da sua capacidade de aglutinação e de treinar selvagens gauleses, transformando-os em soldados eficientes. Estou em território italiano há 16 anos. Mas não perdeste nenhuma batalha. Deixei muita coisa para trás. Inclusive, Emilce, minha esposa. É verdade. Porém, o casamento com Emilce foi uma estratégia para que o pai dela, o rei, se aliasse a você. Nesse momento, a mulher começou a despertar e a névoa foi se dissolvendo, e a figura de Amílcar também. Aníbal agradeceu à mulher, que estava confusa, e pagou-a regiamente. Dias depois, a morte de Asdrubal é confirmada. Soldados romanos se aproximam a cavalo da cidadela cartaginesa e jogam aos pés das sentinelas avançadas a cabeça de Asdrubal, embrulhada em um tecido negro. As sentinelas entregam o embrulho macabro a um oficial que foi levar a Aníbal. Ao mirar a cabeça do irmão, ele diz: Este é o destino de Cartago. Mais uma vez, Aníbal colocou seu exército em marcha e, ao ver a movimentação, Hamilton pergunta à sacerdotisa: Para onde vai Aníbal? Para as montanhas de Brúteo, numa região selvagem. Como seu exército está roto, ele precisa ter um aliado. O terreno difícil ao caso de alguma nova batalha. Veja como algumas legiões seguem os movimentos das tropas de Aníbal. É a única estratégia possível para evitar que Roma envie legiões para reforçar Scipião na Espanha. Mesmo sem receber novas legiões, Scipião esmagou as tropas cartaginesas e seus aliados na Espanha. Além das vitórias militares, Scipião era ótimo diplomata e ia amealhando aliados e sendo impiedoso para com as cidades que não se aliassem a ele ou que ajudassem os cartagineses. Quando a notícia das vitórias de Scipião chegou a Cartago, a cidade entrou em pânico, e desde os mais humildes cidadãos até as autoridades máximas discutiam sobre a necessidade de Aníbal voltar a Cartago para defendê-la. Mas como Aníbal poderia voltar se não tinha navios e domínio sobre nenhum porto? Ele ainda mantinha o porto de Crotona, mas realmente não tinha navios. Porém, o Senado de Cartago resolveu enviar uma frota de navios, mas havia poucas possibilidades de passarem pela frota romana, que agora dominava os mares. Foram feitos muitos sacrifícios nos templos em favor de Aníbal. Eu mesma oficiei sacrifícios e até Baal-Amon recebeu vidas de crianças como sacrifício, para que Aníbal pudesse retornar são e salvo com as suas tropas. A verdade é que vários fatores inesperados fizeram com que os barcos cartagineses passassem pelos romanos sem serem percebidos. Aníbal rumou com suas tropas para Crotona, iludindo os romanos. Nesse momento, abre-se uma tela na mente de Hamilton e ele vê a cena em Crotona. Mas os navios não são suficientes. Como Aníbal poderá levar seus soldados e cavalos? Aníbal está emocionalmente abalado. Foram 16 anos em território italiano. Muitos de seus soldados, que eram também amigos seus, morreram. Cartago já era para ele uma cidade estranha. Aníbal observa suas tropas e os cavalos. Evidentemente, estes não poderiam embarcar pela falta de espaço. Com o coração dolorido, ele chama seu ajudante e ordena: É impossível levar os cavalos, mas não podemos deixá-los para os romanos. Mande os soldados matá-los. O ajudante olha-o perplexo e indaga se deveria matar todos, até o cavalo que Aníbal montava nas batalhas. Eu disse todos, sem exceção.
Aníbal deixou para trás um mar de corpos de animais sacrificados. Os soldados embarcaram e a viagem rumo a Cartago teve início. Estou perplexo com a comunicação mediúnica de Amílcar Barca há 2.200 anos. Pode você me explicar? Você sabe que a mediunidade sempre existiu. Não importa o quanto você recue no tempo. Sim, eu sei, mas como aquele meio rústico poderia ter pessoas sensíveis? Como Amílcar poderia saber que aquela mulher poderia interpretar seu pensamento? Ele não sabia conscientemente, mas sabia intuitivamente. Além disso, você sabe que a mediunidade atrai espíritos. Certamente, mas é estranho. Amílcar começou a falar imaginando que conversava com o filho. Só depois de alguns momentos percebeu que a mulher interpretava seus pensamentos. Além disso, muitas vezes ele influenciou a mente de Aníbal no planejamento das estratégias das batalhas. Porém, Aníbal não sabia disso. E somente Aníbal tinha esse privilégio? Amílcar começou a falar imaginando que conversava com o filho. Só depois de alguns momentos percebeu que a mulher interpretava seus pensamentos. Além disso, muitas vezes ele influenciou a mente de Aníbal no planejamento das estratégias das batalhas. Porém, Aníbal não sabia disso. E somente Aníbal tinha esse privilégio? Os comandantes romanos também tinham seus protetores, mas nenhum com o gênio militar de Amílcar Barca. Então, os méritos são de Amílcar? De forma alguma. Amílcar inspirava seus planos, mas a decisão era de Aníbal, pois ele tinha o seu livre-arbítrio. Muitas vezes ele seguiu seus próprios planos. Quase sempre Amílcar reforçava as ideias do filho. Os soldados rasos também eram influenciados por espíritos? Sim. A mediunidade permeia as relações humanas desde os primórdios do mundo. Então não temos privacidade? Não adianta trancar as portas? Tudo depende das condições morais de cada um. A porta é a qualidade moral do indivíduo. Há portas escancaradas ou mesmo não existem. Outras são cerradas para espíritos inferiores. Por que é tão difícil formar médiuns capacitados? São vários os fatores. A falta de confiança, disciplina, os desvios morais que atraem maus espíritos, o desconhecimento da mediunidade, a vaidade, o sensacionalismo e ainda aqueles que querem fazer lindas palestras, escrever livros, fazer curas, revelações sensacionais. Como fazer então? Além de desenvolver a humildade, estudar bastante e desenvolver qualidades, existem exercícios simples que podem ser feitos a qualquer momento. Como assim? Para quem quer ser médium falante, o conselho é falar sempre sobre o bem, elogiar sinceramente as pessoas, construir imagens positivas falando, não falar palavrões, não xingar ou praguejar, não falar mal da vida alheia e com certeza sempre haverá um bom espírito para inspirá-lo. E a psicografia? Comece escrevendo pequenos bilhetes, cumprimentando as pessoas no aniversário, numa promoção de emprego, ao vencer uma enfermidade e por muitos motivos diferentes que a pessoa descobrirá. Depois, passe a escrever cartas aos familiares, amigos, doentes crônicos, presidiários. Mas isto fará dele um psicógrafo? Não. Porém, cada vez que ele for escrever uma carta ou bilhete, um bom espírito estará a seu lado, ditando ideias bonitas e consoladoras. E aqueles que tenham a mediunidade escrevente terão facilidades para desenvolvê-la. E as outras mediunidades? É a mesma coisa. O candidato à vidência deve selecionar boas imagens para ver. O que quer ser audiente procura ouvir boas coisas. O que quer ser curador, auxilie os doentes, preste-lhes cuidados de enfermagem, mesmo rudimentar. Entretanto, o mais importante é ser médium da vida, do amor, da esperança. Em suma, desenvolver a mediunidade é desenvolver sentimentos. Por que os espíritos não se manifestam de forma inquestionável aos governantes, aos poderosos, aos ministros,
aos políticos e ao povo, assim como eu tive as visões. De que adiantaria? A maioria diria ser alucinações. Os consultórios psiquiátricos estariam superlotados e muitas teorias nasceriam daí. Porém, não se preocupe. Os homens jamais estarão abandonados. Os espíritos estarão sempre presentes em suas vidas. Um dia compreenderão que só o amor poderá trazer a felicidade para a humanidade. Como fazer os homens compreenderem isso? Faça a sua parte. Escreva e fale sobre o amor e a fraternidade. Fale sobre o desarmamento e a convivência pacífica. Porém, não se esqueça nunca que mais do que palavras ditas ou escritas, vale o exemplo. Mas voltando à história de Aníbal, como ela termina? Observe. Aníbal já não causa pavor às cidades italianas que passaram para o lado de Roma, fornecendo grãos, sementes, couro e soldados. Cipião ruma para Cartago e o senado da cidade ordena a volta de Aníbal. Ele embarca seus soldados e passa milagrosamente pelas frotas romanas sem ser visto. Ele escolheu a pequena cidade de Léptia para desembarcar e montar sua base. O que faz Amílcar Barca tão desesperado entre os soldados de Aníbal? Ele procura a mulher que foi intermediária entre ele e Aníbal na Itália. A médium? Sim, mas é inútil. Ela foi assassinada. O que ele queria? Aconselhar Aníbal e colocar suas tropas entre os muros de Cartago e as tropas romanas. Aníbal chegou a pensar nisso, mas desistiu. Por que os senadores estão irritados com Aníbal? Eles querem que Aníbal comece imediatamente a batalha. Mas ele precisa de tempo, pois tem uma reduzida cavalaria e tenta treinar 80 elefantes. Cipião o provoca incendiando vilarejos satélites de Cartago e escravizando seu povo. A cavalaria de Cipião era pequena, mas o rei Massinisa já vinha em seu socorro com uma numerosa e treinada cavalaria. Aníbal não conhecia sua terra, por isso não podia escolher o terreno. Ele fez várias propostas de paz a Cipião. Cipião recusou todas. Ele procurava ganhar tempo para que o rei Massinisa chegasse com os reforços. Pela primeira vez, Aníbal estava em desvantagem no terreno, pois o acampamento romano tinha uma nascente de água e Aníbal tinha que mandar buscá-la muito longe. Finalmente, no verão de 202 a.C., o calor insuportável, os dois exércitos estavam posicionados como em um tabuleiro de xadrez. Aníbal colocou os elefantes na linha de frente, porém Cipião colocou a sua brigada ligeira para atacar os animais com lanças e recuar rapidamente para trás a cavalaria. A princípio, os elefantes fizeram furor, porque os cavalos romanos não estavam acostumados com o forte cheiro dos paquiderbes e com o som dos seus barridos. Mas eles eram semi-treinados e os romanos fizeram muito barulho com trombetas e batendo peças de bronze umas nas outras e espetaram-no com lanças. Os animais recuaram contra a cavalaria cartaginesa, destroçando-a. Massinisa atacou a ala esquerda da cavalaria de Aníbal e colocou em fuga. Lélio, um dos comandantes romanos, atacou a ala direita, já destroçada pelos elefantes, que também saiu em fuga. Lélio e Massinisa saíram no encalço dos soldados. Os veteranos de Aníbal equilibraram a batalha, mas com o retorno das duas cavalarias, a luta se tornou inclemente. A maioria dos cavaleiros foi tirada de suas montarias e o chão ficou juncado de cadáveres e feridos. Aníbal afastou-se com uma pequena comitiva para Drumeto. Pela primeira vez em 16 anos, um general romano venceu Aníbal, e esse foi Cipião, um gênio militar que aprendeu as táticas de Aníbal na dolorosa, para os romanos, Batalha de Canas, de onde poucos oficiais romanos escaparam com vida. Observe, Hamilton, porque agora começa uma nova fase na vida de Aníbal.
A cidade de Cartago está chocada com a derrota e não se conforma, querendo que o general continue a lutar. O Senado o convoca e Aníbal comparece ao Conselho dos 104 e é obrigado a discursar. Cidadãos de Cartago, a batalha está perdida e não temos como continuar. Aconselho o Senado que se renda incondicionalmente e pague os tributos que Roma exigir, pois é o único meio de continuarmos existindo. Os senadores protestaram, porque Cipião já havia apresentado as condições de rendição. Cartago teria que pagar pesadíssimos tributos durante muitos anos e estava proibida de declarar guerra a qualquer nação sem que Roma aprovasse. A cidade rendeu-se e Aníbal começou a trabalhar na sua reconstrução administrativa. O Senado romano queria levar Aníbal prisioneiro para ser humilhado em Roma. Cipião, que o admirava sinceramente, se opôs dizendo que sem Aníbal, Cartago não teria como pagar os altos tributos exigidos. Aníbal demonstrou muita habilidade como administrador, porém teve problemas com as famílias inimigas dos Barcas, porque muitos deles vinham roubando descaradamente o tesouro público. Aníbal denunciou-os. Os romanos acusaram-no de estar ajudando o rei Antíoco, que sonhava reerguer o império de Alexandre, o Grande. A acusação romana e a ira das famílias acusadas se despejou sobre ele, que teve que fugir, mas levou consigo o tesouro de sua família. Entretanto, Roma ameaçou as nações que dessem guarida ao cartaginês. Estou cansado de fugir, mas tenho que continuar. O rei da Bitínia me convidou a asilar-me em seu reino, porque está sendo atacado por outra nação mais forte em armas e navios. Mas tenho um plano. Soldados de Bitínia, capturem o maior número possível de serpentes venenosas e prendam-nas em vasos de barro. Os soldados inimigos não usam protetores nas pernas. Quando tivermos muitos vasos com serpentes, vamos jogá-los no convés de seus navios. E assim foi feito. Quando os vasos estouraram e as serpentes foram libertadas, o pânico tomou conta dos soldados e os bitínios se aproveitaram para atacar com os seus navios munidos de quilhas de ferro, fazendo os navios inimigos afundarem. Contudo, os romanos descobriram Aníbal e enviaram centenas de soldados para prendê-lo. Observe, Hamilton. Vejo Aníbal tranquilamente sentado com uma taça de vinho na mão. Ele parece recordar sua carreira militar. Aparecem imagens em sua mente. Ele se vê menino ainda no templo de Baal-Amon. Eu também estou ouvindo. Eu juro que jamais serei amigo dos romanos e dedicarei minha vida para destruí-los. Agora ele está despejando no vinho um pó guardado num pequeno compartimento secreto de seu anel. General Aníbal, você está cercado. Não há como escapar. Entregue-se e será tratado com a dignidade de seu cargo. Ouviu, general? Vou contar até 10 e entraremos de qualquer maneira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Aníbal sorriu amargamente e bebeu todo o vinho de um só gole. 10. Arrebentem as portas e janelas! Mas, para desapontamento do comandante romano, Aníbal escapou mais uma vez. Seu corpo estava estirado no chão morto, mas o Aníbal espírito mais uma vez escapou de um cerco romano. Contei esta história para homenagear meu filho. Depois de muitas provas e expiações, temos a culminância. Enquanto Aníbal sorvia o vinho envenenado,
cerca de 2.200 anos depois, o corpo de um jovem excepcional sofre uma parada cardiorrespiratória ao extrair um dente e desencarna. Aníbal, agora como Marcos, deixa o mundo de forma traumática, mas está redimido de seus crimes, porque muito amou. Amei Amílcar Barca há mais de 2.200 anos, com uma paixão devastadora. Como fui preterida, recolhi-me ao templo da deusa Tanit, onde cheguei a ser grã sacerdotisa. Mas hoje amo Amílcar Barca com um irmão muito querido. Amílcar, Aníbal, Cipião, o africano, Asdrúbal, Magão, Marbal e os grandes guerreiros do passado são o passado. Hoje lutam pela paz, pela justiça social, pelo amor fraterno. Estamos todos empenhados a construir um mundo novo. Não se assuste com a violência, o desamor, a corrupção que domina o mundo, pois são apenas as contrações que precedem o parto. Esse mundo velho e corrupto está grávido, e a breve tempo nascerá um mundo novo. Mas por ora temos que suportar as dores das contrações deste fabuloso parto. Este trabalho radioteatralizado nos mostra realidades de uma época de quase 3.000 anos atrás. Neste relato, vemos o passado guardado no inconsciente de Hamilton, revelando-se quer como sonho, quer como momentos de êxtase semiconsciente. Esse é um processo que atinge a todas as criaturas, encarnadas ou desencarnadas, dentro de necessidades específicas de aprendizado e amadurecimento. O que nos parece mais relevante nesta apresentação é a verificação da realidade do relacionamento dos povos da época, quando o que prevalecia era o poder das armas. Direitos e deveres eram praticamente inexistentes. Muito importante constatarmos como o tempo vai modificando o sentimento dos seres humanos através das experiências dolorosas que se transformam em lições imperecíveis. A doutrina espírita esclarece que a dor é a grande advertência para que a criatura possa refletir sobre as verdades mais sábias e construtivas. Tentando evitar novos sofrimentos, nos tornamos mais precavidos, e esse viver vai nos penetrando o espírito, passando a ser a chave de nosso aprimoramento espiritual. Cada um de nós, aprendendo com a vida, se torna construtor do mundo melhor que passamos a usufruir. Vida após vida, vamos nos tornando mais espiritualizados, merecendo ambientes cada vez mais puros, com o amor prevalecendo. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou A Barca do Destino, minissérie de Amílcar Del Chiaro Filho, coordenação de texto Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Gastão de Lima Neto, Ivone Martins, Osnival Búfalo, Adacel Alberto, Chico Ribeiro, Joel Robson, Sidney Carbone e Esther de Almeida. Narração Ivaldo de Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral Sidney Carbone. Realização Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.